Fala, empresário, tudo bom? A gente está aqui para mais um episódio da Roda Digital. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? Se você não sabe como é que funciona, eu sempre dou uma explicadinha. É o seguinte, eu sento aqui com algumas pessoas que vêm até Brasília para me encontrar e elas podem perguntar o que elas quiserem sobre o negócio delas e se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder, eu vou dizer que eu não sei, tá? Mas eu tento ajudar ao máximo, entregar o ouro, mostrar como é que as coisas acontecem. Eu trago a nossa experiência direto do campo de batalha, coisas que a gente faz. A gente tem uma empresa aí que vende produtos para mais de 30 países, em 3 idiomas, alguma coisa a gente sabe fazer, a gente está no mercado há mais de 10 anos. Então você vai ver que as pessoas perguntam e eu vou tentando responder de alguma maneira. Você está em casa, como é que eu faço para mandar pergunta? Putz, vem para Brasília. Não, brincadeira. Você pode fazer o seguinte, você pode escrever aí no vídeo e aí a minha equipe manda para mim e vira conteúdo. E aí eu posso não te responder ao vivo, mas eu respondo depois num conteúdo. Tá bom? Gente, bem-vindos de novo, né? Que a gente está aqui no segundo episódio. Você que é do digital sabe que a gente grava um monte ao mesmo tempo. Estou gravando o segundo episódio. Só troquei de roupa. E aí, vamos lá? Pode fazer a tua pergunta. Bruno, na semana passada eu tinha te perguntado. Há 40 minutos atrás? Uma coisa que a gente tem discutido bastante, né? Além daquela questão que a gente conversou na outra semana, de escolher expert e tudo. A gente tem muita vontade de ter um produto próprio, né? Onde nós mesmos somos os experts, pelo menos por enquanto já entendemos que a gente tem que multiplicar isso o mais rápido possível, né? Que da próxima vez não serei eu, né? Mas uma coisa que a gente pensa é fazer isso e criar um produto de marketing. A gente já tem alguns resultadinhos bacanas, né, na carteira, alguns bons 6 em 7, alguns bons negócios que chegaram na faixa do 1 milhão e tudo mais. E a gente pensa em criar um produto nesse ramo de marketing, mas sempre tem uma certa, como é que eu posso dizer, insegurança, né? Pensa, cara, será que é o momento? Será que isso vai atrapalhar eu lançar outra pessoa? Ou, poxa, se a pessoa pode escutar o Bruno Capanema, por que ela vai me escutar? Esse tipo de questão. Não sei se você já se questionou em algum momento, ou se alguma vez você pensou, poxa, eu vou começar a ir mais para o ramo do empreendedorismo digital, mas será que isso não vai atrapalhar o olho de águia e tudo mais? Como é que você lida com isso? Como é que você enxerga isso? Eu não faria. Eu vou dizer por quê, tá? E aí depois você decide. Primeiro que, cara, se tem um nicho que tem gente demais que sabe marketing digital, é o nicho que ensina marketing digital. Então, é uma concorrência brutal, né? Sendo que com o conhecimento que vocês têm, qualquer coisa que vocês colocarem à mão pode dar muito mais certo do que fazer uma coisa de marketing digital, tá? Então, de verdade, eu pensaria 2 vezes, a não ser que tenha a ver com o propósito de vocês, que vocês têm esse desejo de fazer as pessoas irem adiante e tal. Aí você pode me perguntar, pô, Bruno, mas então por que você fez? Você não podia ficar lá trabalhando com o olho de águia? E aí eu vou te contar uma história que, eu não sei nem se... Bom, aqui não é um programa para falar de Deus, mas eu vou te contar o que foi que aconteceu. Quando eu conheci a Tati, eu era expert, né? Eu tinha um produto para arquitetos e tal, eu saí desse produto e eu virei sócio dela. E eu sempre ajudei muita gente. Muitos, meus amigos mais próximos. Assim, eu gosto de ajudar as pessoas, tá? Mas eu relutei muito em ser expert de novo. Eu pensei várias vezes. Aí eu lancei 2 turmas do Empresários Digitais, aí não lancei mais, tal, porque eu estava envolvido com as nossas coisas. Mas aí eu sentia no meu coração que eu devia ser. E eu não entendia por quê. E eu me pus em oração. Eu falei, Senhor, por que o Senhor quer que eu seja expert de novo? Isso é uma coisa minha mesmo ou é de ti? Se for, tira do meu coração, tal, me mostra, tal. E aí eu entendi, depois de muita oração. Eu fui ler um livro e tal, e Deus começou a tocar no meu coração, de que eu tinha um propósito, que não é ensinar marketing. Vocês estão aqui achando que vocês vão aprender marketing, mas eu estou falando de Deus. Então, o meu propósito, na verdade, é mostrar para as pessoas que elas podem crescer profissionalmente, que elas podem ser grandes, que elas podem transbordar na vida das pessoas, sem deixar para trás o seu propósito com Deus. Eu recebo um monte de mensagem no Instagram falando assim, nossa, eu olho você e a Tati trabalhando juntos e isso fortalece o meu casamento, porque eu vejo que eu e minha esposa podendo fazer isso. Porque eu comecei a ir à igreja e me conectar mais com Deus
por causa de você e da Tati, porque eu percebo que eu não preciso desconectar e tal, e focar só no trabalho. Você está entendendo? Então, aí é uma coisa maior. Aí eu não tô nem aí se eu vou vender mais do que o fulano, mais do que o Beltrano. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Tanto que eu falei pra Tati, falei, amor, eu preciso fazer. Deus tocou no meu coração que eu preciso fazer. Eu preciso fazer porque eu preciso levar, ir como exemplo para as pessoas. Mas a gente tem muita coisa para fazer na nossa empresa. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um conteúdo em que eu me divirta? Eu gosto de ajudar as pessoas. Então vamos fazer o seguinte, a gente cria um lugar onde eu fico... É isso aqui. A gente cria um lugar onde eu vou lá, sento, ajudo um monte de gente e vira conteúdo. Sabe? É por isso, assim. Mas o tempo que eu gasto aqui, o que eu gasto fazendo as minhas coisas do empresários digitais e tal, se eu focar nas outras coisas, cresce 2 vezes mais. Porque esse nicho é um nicho muito concorrido. É muito concorrido. Agora, eu praticamente não tenho concorrente no nicho de visão. Vocês tinham poucos concorrentes no nicho de sono, que era o nicho de vocês antes. Então, é muito mais fácil, né? Então, a gente tem que estar conectado com o nosso propósito e focar nele e fazer crescer. Mas eu sou muito obediente. Deus manda, eu faço. Então, por isso que eu estou fazendo, só. Perfeito. Boa noite, Bruno, tudo bem? Me chamo Júlia de Matos, para quem não me conhece. Eu já conheço o Bruno, né? Tem um ano. E eu venho aqui para perguntar, sim, eu tenho um ouro líquido na mão, onde sou pioneira, né, nesse processo do Baru. Para quem não conhece, é uma castanha do Cerrado. E eu faço o beneficiamento dela, então eu faço óleo. E eu tinha passado por muitas empresas de marketing, né? Hoje eu me encontro sozinha. Eu fiz um processo de organizar a casa, né? Saber de fato o que está levando ali meu valor. E é muito difícil hoje em dia contratar uma empresa de marketing, porque tem todo aquele processo de briefing, né? E o meu produto é um produto que ninguém conhece e eu tenho que passar toda essa instrução médica, toda essa legalidade que é trabalhar com saúde, que você sabe. E eu não tenho esse tempo, assim, e nem sinto segurança em estar com uma empresa só. Então, eu estou construindo esse conhecimento através de tudo que eu já busquei, né, através das pessoas que eu fui atrás de conhecer de curso. E o que você faria, assim, se tivesse nesse modelo, nesse processo, assim, o que você buscaria? Uma empresa, um gestor, uma parceria, uma sociedade? O que você buscaria, assim, para crescer e levar essa cultura assim mais rápido? Eu vou falar o que eu acho, mas não o que eu faço, porque o meu background é bem diferente do teu com produto físico, né? Em geral, até eu me seguro um pouco na hora de falar uma coisa que eu não fiz, porque eu gosto de dizer o que eu fiz, que deu certo, deu errado e tal, né? Só para poder explicar qual que é a diferença de background nosso, assim. Eu vendo muito produto físico, muito mesmo, graças a Deus. Mas a gente começou vendendo para o público que a gente já tinha, né? Então, a Tati tem, no canal de espanhol dela tem 600 mil inscritos, né? No de português tem 1.200.000. Então, ela está o tempo inteiro ali falando de melhorar a visão, melhorar a visão, melhorar a visão. O primeiro produto que a gente lançou foi suplemento para visão, porque a pessoa entendia o que era e de que forma aquilo podia ajudar. Eu não sei se você já percebeu isso, eu já tinha percebido isso quando a gente se conheceu 1 ano atrás, e você fez de novo hoje. Todas as vezes que você vai dizer o que você faz, você tem que explicar o que é Baru. Né? Então, você não está tendo que vender só o teu produto. Você tem que explicar o que ele é, para que serve, quais são os benefícios, aquela coisa toda. Tal. E talvez fosse muito mais fácil arrumar uma Tatiana, por exemplo, alguém que fala sobre produtos naturais, alguém que ensina. Eu conheço 2 ou 3, por exemplo, que são muito grandes. Pessoas que ensinam como você usar coisas naturais e a pessoa vender o teu produto para você e você paga um percentual para ela. Esses dias mesmo a gente passou uma situação muito engraçada que um cara entrou em contato comigo porque ele queria saber quanto custava para a Tati ser garota propaganda de uma marca de suplementos para visão.
Porque a gente não fala assim abertamente que a empresa é nossa, e o cara mandou mensagem para mim. Aí eu perguntei tudo, quanto que ele ia pagar, aonde que ele anunciava, quais eram os canais que ele fazia anúncio, tudo. Você imaginar, eu perguntei pro cara, até que eu acho que uma hora que ele desconfiou, e ele falou assim, não, agora eu queria marcar uma call com vocês. Aí eu não respondi mais o cara. Mas ele tá certo, porque ele foi atrás da pessoa que podia vender o produto dele, que é o que as pessoas fazem desde que o mundo é mundo, assim. Arruma garoto propaganda, paga as pessoas para poder divulgar e tal. Então eu acho que isso é um primeiro passo. Acho que o primeiro passo seria você arrumar alguém que pudesse incentivar as pessoas a usar seu produto. Tá? Quer ver uma coisa? Nós temos uma linha de produto que a gente vai lançar agora. Na verdade, um deles já existe, o outro a gente vai lançar. A gente tem um produto para sono. É um suplemento para sono. E a gente vai lançar um outro para dar mais energia. Os dois, eles são um parzinho assim, né? Quem que vai comprar mais? O meu público. Porque o empreendedor é um cara assim, tem dificuldade de dormir, e tem hora que ele quer mais foco, tem isso aqui e tal. Esse é o meu público. Então a gente sabe que é para o meu público. É legal você saber quem é o público que vai consumir as coisas de Baru, sabe? Porque aí você pode ir atrás dessa pessoa que pode divulgar. Mas eu acho que, paralelamente, seria legal você trabalhar o seu marketing mostrando essas coisas, ensinando, falando, e talvez você mesma, porque você já foi atrás de várias pessoas, e é você mesma, né? Só que o que acontece é que se você for atrás de uma empresa de marketing, não vai ser uma empresa de lançamento, porque não é isso que você quer, tá? Mas se você for atrás de uma empresa de marketing tradicional, também não é o que vai te ajudar. Porque é legal alguém ter uma visão de algum produto que suporte isso. Então, eu no teu lugar procuraria uma empresa que me ajudasse a lançar um produto digital sobre essas coisas todas, mesmo que ele não dê lucro. Porque você precisa ter lucro é no Baru. Então, se ele trouxer milhares de clientes novos a custo zero, tá ótimo. Sabe? Tem um americano, que é o Russell Brunson, que ele faz isso. Ele tem uma empresa de software, mas ele vende um e-book que paga todo o tráfego dele. O cliente chega de graça. E aí depois... Então ele tem cliente infinito. Então é mais legal você procurar... Eu procuraria uma agência que soubesse algumas coisas digitais, tá? Mas que tivesse em mente que o teu foco não é ter lucro no produto digital, que é crescer o teu público para vender o Baru. E se tiver lucro, eu me arrisco a dizer que vai dar lucro, sabe? Então era legal fazer as duas coisas. É tipo como se eu me lançasse também, né? Fizesse um lançamento falando sobre os benefícios. Esse é o caminho. Esse é o caminho melhor? Ninguém foi na internet. Não sei. Esse é o caminho que eu, Bruno, conheço, né? Então, normalmente eu falo as coisas que eu sei fazer. Eu saberia fazer isso se eu fosse pegar o teu produto, né? Mas é que a gente tem as nossas coisas. Eu saberia fazer isso. Então é o caminho que eu, Bruno, faria. Eu acho que pode dar bom. Mais alguém? Vai que essa moça está esperando desde a semana passada. Oi, boa noite. Eu sou Priscila Lima, esposa do Felipe Lima e sócia também dele. E muita coisa que você falou, eu me conectei profundamente. Parecia assim, que era para mim, sabe? Eu tô vivendo bem essa fase em que a maior parte do tempo eu tenho trabalhado mais nos bastidores. Eu já me lancei como especialista e até que deu bom, mas aí o pé para trás e entrei forte na sociedade com o Felipe. E aí agora a gente tem um produto que a gente vai lançar, é um produto que a gente nunca colocou tráfego e no orgânico a gente já vendeu mais de 40k, para você ter noção. O nome do produto é Venda Sem Vergonha. E é um produto que tem um nome complexo, mas a gente tem clareza de que, trazendo o lado espiritual, foi dado a nós esse nome. Por isso que fluiu de forma próspera. E aí a gente meio que teve esse entendimento. A gente vai focar nisso agora e a gente vai se lançar como especialistas juntos nisso. E aí eu com a parte de posicionamento e autoestima feminina e o Felipe mais focado, né, na área dele. Só que qual que é o desafio, para ser mais resumida aqui? O nome do produto causa uma certa confusão na pessoa, dela achar que a gente vai falar sobre técnicas de venda. E o que a gente quer é ter clareza de qual a melhor narrativa, como que a gente pode
deixar claro para essa pessoa que o que a gente vai trazer para ela, porque a gente tem muito isso no marketing digital, né? Vem aqui que você vai vender mais, faça 10K, faça 50K, não sei o quê. E não é isso que a gente quer. Só que a gente não quer concorrer com essas pessoas que falam sobre isso, porque o nosso produto, eu sei que todo especialista é apaixonado pelo seu produto, mas, de fato, a transformação que o Felipe causa nas pessoas é algo surreal. Eu sou fruto disso, eu fiz uma transição de carreira, saí da professora universitária para me lançar no digital, né? E aí, nosso desafio é esse, assim, a gente tem esse nome, a gente não quer mudar esse nome, porque a gente sabe que isso é um nome forte, que foi dado por nós, a gente quer manter isso. E a nossa meta é libertar pessoas do medo, da ansiedade, é que elas tenham coragem para falar o que elas realmente pensam de frente para uma câmera. E como que a gente chega nesse mercado que, no fim, acaba sendo prosperidade de uma forma mais assertiva para não ter essa confusão de parecer que a gente é mais um no mercado falando sobre vem cá que você vai vender mais. A transformação que você entrega é a pessoa se destravar para vender? Isso, a pessoa passa, na verdade, uma transformação que vai aumentar os resultados dela. É como se a pessoa já tivesse tudo para dar certo, mas as travas dela de ansiedade, de medo, as questões realmente de desenvolvimento pessoal que ela não tem. O nome, na verdade, então, é como se ela fosse perder a vergonha de vender. Isso, a timidez, né? a vergonha em si. Porque foi isso que eu entendi quando você falou a primeira vez, venda sem vergonha. Eu não sei por que você mesmo. acha que causa estranheza quando a pessoa chega. Eu não sei também, e outra coisa que você falou foi o seguinte, houve uma só pessoa. Nessa busca por fazer o que é mais certo, junto do nosso propósito, a gente ouviu várias pessoas. E aí um fala, olha, vocês têm que mudar, vocês têm que falar isso, vocês têm que falar aquilo, e aí a gente acaba pensando, poxa, e agora? A gente segue qual caminho? Eu acho que esse tem sido um grande desafio para nós, ter clareza da nossa mensagem mesmo, da forma certa que a gente vai atrair essa pessoa. Você se importa de eu responder de uma forma espiritual, sim? Qualquer coisa depois vocês ignoram. A gente prefere até. Depois vocês ignoram, quem não quiser, desculpa. Mas assim, uma das coisas que Tati e eu fazemos toda semana é turma do Casados para Sempre, né? Eu e Tati ministramos, recebemos na nossa casa pessoas do Casados para Sempre. Uma das lições do Casados para Sempre é sobre acordo. Como é que as pessoas chegam em acordo. E quando a gente está explicando sobre acordo, a gente explica que, na verdade, não é a opinião dele nem a opinião dela, é o que Deus quer para eles dois. E como é que a gente sabe? Porque isso é uma coisa que eu escuto muito. Como é que a gente sabe o que Deus quer pra gente e tal? Aí eu costumo dizer o seguinte, vocês vão orar juntos. Não é você orar num canto, Felipe no outro. Vocês vão orar juntos. Vocês vão orar juntos e vocês vão pedir a Deus para poder trazer essa resposta de qual dessas pessoas que vocês vão seguir ou outra coisa que vocês vão fazer. Vocês vão orar juntos. Qual é a primeira coisa que vai vir na tua mente quando você estiver fazendo isso? É o que você quer. Por isso que você não vai orar só um dia. Vai vendo o que você quer. E aí você vai limpando a tua cabeça à medida que você vai orando. Dali uns dias, uma semana, tal, o que vai acontecer é que vocês vão ter paz sobre determinada direção. Porque uma coisa que a Bíblia fala é que as coisas de Deus são pacíficas. Ele não vai botar uma coisa no teu coração, outra no do Felipe, por exemplo. Vai trazer paz sobre o direcionamento que vocês têm que seguir. Sabe? E aí é fácil dirigir no caminho que Deus quer. Tá? Agora eu vou explicar isso de um jeito profissional. O que eu acho? Vocês estão no mercado que vocês estão falando sim de venda, de prosperidade. Esse é o mercado de vocês. Você fala, a gente não quer concorrer com todo mundo assim, mas vocês estão concorrendo com todo mundo. E você só escala e só fica grande se você abrir o funil. Então, tá tudo bem se a pessoa chegar até vocês na primeira vez sem saber exatamente qual é o produto. Tá tudo bem. Ela vai chegar e aí ela vai saber. Importa mais a comunicação que você vai fazer na hora que ela chegar. Não, na hora que você abre o funil, é venda mesmo. E aí o cara vai chegar e falar, não, peraí, não é exatamente isso. Tal. E à medida que você escala,
você tem mais público para fazer lookalike, para fazer um monte de outras coisas. Você vai entendendo mais o teu público, do ponto de vista de tráfego também, aquela coisa toda. Então, só limpa um pouco o teu coração com relação a isso, porque vai chegar gente que acha que não tem nada a ver. O que acontece muito comigo, por exemplo, eu tenho um monte de gente que me segue, se incomoda muito de eu falar muito de Deus. Ó, minhas rugas de preocupação. Eu não tô nem aí. E a pessoa vai chegar, por que a pessoa chega até mim? Porque eu tenho muito resultado. E a pessoa quer ter muito resultado que nem eu. E uns vão cair fora e outros vão continuar. E tá tudo bem, sabe? Então, pra gente escalar, a gente tem que abrir a boca do funil mesmo. Tá tudo bem, relaxa. Bruno, a minha pergunta na edição passada, você falou para mim uma frase que não saiu da minha cabeça. Você falou assim, Felipe, a sua escala é infinita. Porque eu trabalho... Foi na semana... Na edição, na gravação. Foi. Há umas 30 gravações para trás. Foi. A gente... E ela você já entendeu que ela é? Já entendi. Então, assim, como eu sou um apaixonado por medo de destravar e tirar isso, você falou para mim assim, Felipe, a sua escala é infinita. Todo mundo, de alguma forma, precisa de você. Né? Todo mundo que... Às vezes a pessoa fala assim, eu sou sozinho, né? Qual o bloqueio que você tem de trazer gente para perto para escalar? Né? Eu tenho um expert que eu não sei qual é a intenção do cara, qual é o bloqueio que impede de se aproximar e conversar sobre isso. Tem vários bloqueios que travam nisso. E a minha pergunta é o como. Você falou para mim assim, a sua escala é infinita. E aí a próxima pergunta Eu pus uma pulga atrás da tua orelha, não, né? Você não pôs uma pulga, não. Você pôs um dinossauro. E eu acordo de manhã, ele no meu ouvido sempre. Caramba, a sua escala é infinita. Eu falei, então tá bom, então beleza, legal. E qual seria a melhor forma? Se eu vendesse a minha empresa para você, colocasse ela na tua mão, é tua. Tá? Você assinou um contrato e falou assim, Felipe, agora é minha, a tua empresa. Como você escalaria de forma infinita aquilo que eu faço? Boa pergunta. Você sabe que o dia que eu descobri que a minha escala da Tati era infinita, mudou meu jogo totalmente. Totalmente, assim. E olha que a gente dobra de tamanho quase todo ano, né? Não é todo ano que a gente dobra de tamanho, não. Ano passado não aconteceu. Mas a gente dobra de tamanho quase sempre, assim. Porque a gente descobriu que a escala era infinita. Eu vou te falar assim, porque a primeira coisa que eu falei, que eu botei essa pulga, esse dinossauro atrás da tua orelha aí, é porque o que você ensina, é o que eu te falei, né? Você pode estar focado nos experts do digital, mas cada expert tem milhares de alunos e você pode ter um mini Felipe que atende esses milhares de alunos, assim como, por exemplo, a Tati tem os educadores visuais que atendem os nossos alunos todos, né? E tem coisa que a gente vai fazer na empresa que eu não posso contar ainda, tá? Mas que realmente é infinito. E óbvio que não é infinito, né, no sentido literal. Mas assim, o que eu acho? Primeiro, você tem que ter esse método de se replicar. Por isso que eu botei a própria Tati para te responder hoje, porque eu já sabia que você tinha isso lá da outra semana. Então você tem que criar o método de se replicar. E acredite, você é substituível. Eu sou, Tati é, todos somos. Então cria o método para se replicar. Aí você vai e treina 2, 3. Tá bom? Quando a gente começou o instituto, por exemplo, a gente treinou 3 ou 4? 2? Entraram 4, ficaram 2, não foi isso? Então, pouca gente. Você vai se replicar, tal, mas você já consegue atender. Aí você vai conversar com o expert que você já atendeu e vai oferecer aquilo que eu falei para você oferecer lá, atender lá na ponta. Beleza. Agora você já tem know-how de como escalar. Por que eu estou falando para você fazer isso primeiro? Porque se eu te falar como vender mais primeiro, você não vai conseguir entregar. A pergunta que eu tava era essa. Tá? Né? Senão você não vai sentido. conseguir entregar. Então, primeiro você aprende a se replicar ali e tal, porque hoje eu posso, cara, se eu conseguir colocar 300 pessoas essa semana, por exemplo, no nosso time comercial, eu consigo fazer isso com outras áreas, inclusive, tá? Beleza. Agora, como é que você escala? Não vou te contar, não. O que é arrasta para cima? Tem vários jeitos de escalar, mas o jeito que eu acho que se escala hoje, com mais consistência, é ter um time comercial ligando, telefone, tá? Se você tiver um time que liga, imagina, eu acabei de contratar 300 para ligar. Que eu vou te dizer como é que o cara liga. Eu vou ligar para você, Felipe. Vamos supor, você tem problema visual.
Não sei porque você não comprou óleo de águia. Mas enfim, eu vou ligar para você e eu vou fazer todo o pitch de venda normal, que a gente já sabe como é, tem rapport, tem várias técnicas de venda por telefone, tá? E você é um lead que eu gastei dinheiro para trazer para assistir um lançamento, assistir alguma coisa e tal, não sei o quê. Agora, na hora que eu ligar para você e você converter, eu vou te pedir para você indicar 20 pessoas que têm problema visual. E você pensa, mas ninguém vai indicar. Vai. Vai e tem técnica para isso também. Vai. O que significa que um lead virou 20. E esses 20, se eles indicarem 20, um lead virou 400. Você está entendendo que é progressão geométrica? A verdade é que o seu time comercial nunca vai conseguir ligar para todo mundo. Nunca. Por que eu trago 300? Porque eles não vão conseguir, cara. Eles não vão conseguir ligar para todo mundo. Tá? Então, isso é uma questão do time comercial. Que eu acho que quem está fazendo... Por exemplo, o nosso amigo aqui, ó, do personal trainer. Ele está fazendo isso, sozinho. Eu falei, você vai, os caras vão chamar no WhatsApp, tal, não sei o quê. Eu ensinei para ele o passo 1. Daqui a 3 semanas, quando ele vier me contar como foi o desafio, eu vou ensinar o passo 2. Mas, então, o time comercial é assim. Aí você fala, então você nunca vai fazer lançamento? Claro que eu vou. Lançamento é a maior máquina de geração de autoridade que existe no mercado. Você perguntou para mim off se eu faria lançamento ou perpétuo se eu fosse começar hoje. Né? Não tem nada que gera mais autoridade do que um lançamento. Perpétuo não gera essa autoridade. Agora, imagina eu botar 30 mil pessoas, não vou falar da minha escala, vou falar de uma escala, botar 30 mil pessoas para assistir um lançamento. E aí, no final do lançamento, 1% converte, ou seja, 300 pessoas convertem, e você tem 29.700 pessoas para poder ligar. E aí, o teu time vai ligar para todo mundo. Aí você imagina o seguinte, você leva 2 meses para fazer um novo lançamento. Então, você tem 60 dias se você eliminar, se você contar sábado e domingo. Se o cara trabalha todo dia, você tem 60 dias até o próximo lançamento. Você tem 60 dias para poder ligar para quase 30 mil pessoas. Quantas pessoas você precisa? Ó, eu faço para você aqui. Ó. Você vai precisar de 50 pessoas? Deixa eu ver se é isso. Ó, vou arredondar aqui. Ó. 30 mil dividido por 60, 500 pessoas... 500 pessoas precisam receber ligação por dia. Aí vamos supor que o cara consegue ligar para 5 no dia. Tá? Eu dividi por 5. Você precisa de 100 vendedores para poder ligar para 30 mil pessoas. Tá entendendo? Em 2 meses, né? Em 2 meses. Aí tem toda uma estratégia que eu vou te ensinar no Market Secrets. Dia 16 e 17 de dezembro. Não, aí é verdade, porque eu não consigo explicar tudo numa vezada só, né? Então, dia 16 e 17 de dezembro, você já está em Brasília, você vem para o Market Secrets, vai ter um bootcamp, 2 horas práticas. Você botar a mão na massa e saber como é que funciona o teu comercial. Mas isso é uma coisa, sabe? Agora, eu, no teu lugar, ainda tem até uma coisa que você pode fazer antes, quando você tiver criado vários Philips. Você já pode ir nos experts que você já atendeu e você vai oferecer o trabalho do mini Felipe pro cara para poder botar no time dele e ele ser afiliado teu. O tanto que você ia pagar pro vendedor, você vai pagar para esse expert. E aí você já vai ter um monte de gente sendo atendido. E talvez você não consiga nem chegar no cara do comercial. De verdade, tá? Porque cada expert que você for atendendo, se o cara tiver 1.000 alunos, 500 alunos, você não vai nem conseguir chegar. Mas você fala para fazer atendimento individual ou em grupo? Aí vai depender do que você vai desenhar como um modelo de negócio, mas você pode ter as duas coisas. Você pode ter um atendimento em grupo que custa X e o individual que custa Y. Aí isso venderia para a base do expert. Vende para a base do expert e o expert ganha comissão. E o expert ganha comissão. Aí você cresceu, aí você dobra, porque aí você faz isso também em espanhol. Assim que eu dobrei, um dos anos eu dobrei assim. Posso fazer mais uma pergunta? Como fazer isso em espanhol? Aí dia 16 e 17. Deixa eu falar uma coisa, só para vocês sacarem o que a gente... Para vocês eu posso fazer aqui, quando as pessoas forem assistir, provavelmente nem dá tempo delas irem mais. Mas o que é o Market Secrets? Só para vocês entenderem. Eu queria criar um evento
onde as pessoas realmente contassem segredos do marketing digital. Coisa que ela faz, aplica no outro dia e dá certo. Então, por exemplo, eu fiz o primeiro em Madrid. Quando eu fui a Madrid, eu chamei vários amigos meus espanhóis e tal para participar. Eu falei, eu queria que você fosse palestrar no Market Secrets, mas eu queria que você falasse uma coisa que você não falou em lugar nenhum, uma coisa que você realmente faz, aplica e dá certo. Tá? Como se você estivesse falando no meu mastermind. E aí os caras foram e fizeram isso. Eu fui fazer no México, eu fiz a mesma coisa. Aí quando eu vim trazer em Brasília, eu falei, eu quero fazer melhor. Porque em Madrid e no México era um dia. Aqui a gente transformou em 2 dias. O que a gente vai fazer? Tem a palestra. Então, por exemplo, eu vou dar uma palestra lá sobre modelo de negócio que eu tenho certeza vai explodir a cabeça de vocês. Tem a palestra, mas à tarde tem um bootcamp sobre modelo de negócio. Então, se o cara botar a mão na massa, acho que você nunca foi em nenhum evento que acontece isso. Que o cara te dá uma palestra, contar a verdade, como que é realmente, e aí no outro turno o cara vai te falar como botar em prática aquilo. E aí a gente vai ter 4 bootcamps. Um bootcamp de modelo de negócio, um bootcamp de time comercial, um de produto físico e o outro de internacionalização. Então, eu vou te contar como é que você lança em espanhol dia 16 e 17 de dezembro. Pergunta feita, lá pega a resposta. Fechou. Maravilha. O Pedro agradecendo os... Não, e eu vou fazer em Brasília porque eu quero que as pessoas tenham que vir a Brasília. A gente vai para São Paulo, a gente vai para Belo Horizonte, a gente vai para um monte de lugar para assistir, para ver evento grande. Esse evento desse ano tem 500 pessoas, o do ano que vem eu quero botar 2.000. Não, você pode vender à vontade. Se quiser vender mais de 500, pode vender. Pergunte. O meu maior problema, como eu falei, só que o microfone não pegou, né? Que mentira. Né? Tô aqui desde a semana passada. Trabalho com marketing digital, Facebook, Google, Instagram, tráfego pago, social media. Eu estou cobrando 30% do que meus clientes cobram, né? Meu cliente cobra 1.000, estou cobrando 300. E estou integrando 3 vezes mais do que os meus concorrentes fazem. Eu fui visitar alguns leads, algumas empresas, e eles me mostraram, né? Concorrentes meus que têm 30 mil seguidores no Instagram, que têm autoridade, que não fazem o que eu faço, fazem menos do que eu faço. Eu queria saber como eu encontro clientes melhores para poder cobrar o preço que eles cobram. Legal. Primeiro, obrigado por ter perguntado de novo. Primeira coisa assim, eu, Bruno, tenho uma característica, e eu sou um cliente VIP para muita coisa, tá? Mesmo quando eu não tinha onde cair morto, tinha umas coisas que eu já era meio cliente VIP. Eu pago para furar fila, sabe? Aquelas coisas que Fast Pass, esses negócios assim. Eu sou esse tipo de pessoa. Assim. E eu tenho uma característica, eu sei que muita gente que é parecida comigo, assim, tá? Que vai pagar mais caro, tal, não sei o que, tem, que é o seguinte: se o negócio for muito barato, eu acho que não presta. Para começo de conversa. Então, eu acho que o seu primeiro erro está em cobrar 30% do que o teu concorrente cobra. Tá? De verdade, assim. Eu me lembro quando eu era arquiteto, uma vez eu sempre vendi bem, tá? Porque eu venho de uma família humilde, e eu lembro, eu era adolescente, eu vendia pão húngaro. Minha avó fazia e eu saía para vender, assim, na rua. Então, eu sempre vendi bem. E quando eu era arquiteto, uma vez eu não quis fazer o projeto de um cliente. Eu achava o cliente brega demais, tal. Eu pensava, como é que vai ser fazer a casa desse cara? Tô lascado, não vou dar conta e tal. A verdade é essa, eu não queria mesmo. Prepotência minha, né? Demais, inclusive. Né? Eu melhorei muito ao longo da vida, graças a Deus. Mas aí eu pensei assim, vou cobrar mais caro. Eu cobrei 4 vezes mais do que eu cobraria. Só que eu tô acostumado a vender. Eu sentei e vendi na hora de fazer a oferta. E aí ele falou assim para mim no final, vocês, era eu e mais umas sócias, cobraram 4 vezes mais do que a outra arquiteta. Ou seja, ela cobrou tanto que eu ia cobrar. Cobraram 4 vezes mais do que a outra arquiteta, mas eu vou fechar com você. E o dia que você não quiser mais trabalhar com arquitetura, quiser trabalhar com venda, você vem vender para mim. O cara falou desse jeito. Se eu tivesse cobrado metade, ele nunca fecharia comigo. Essa é a primeira coisa, tá? Porque preço é uma questão de posicionamento. Você não tem como cobrar 5 vezes mais barato e querer um cliente que paga 5 vezes mais caro. Não tem mesmo, de verdade, tá? E se você tá achando que o que eu estou falando é bullshit, depois você conversa com o Felipe que ele vai te destravar. Porque você precisa destravar isso. Tá? De verdade, assim, você precisa destravar isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, você pode até entregar mais,
mas você tem que ter entregado para alguém. Então, às vezes, a gente não consegue ir do ponto A para o ponto D. A gente vai do A para o B, do B para o C. Então, é pegar um cliente que é menor, às vezes, que você já tem, e entregar 2 vezes mais do que ele está esperando. E aí, esse cara, você vai conseguir mostrar para o B, você vai chegar no B e falar, olha só o que eu entreguei para esse cara. E é um processo. E aí, eu sei que você chegou um pouquinho depois, no episódio anterior, da semana passada, eu tinha comentado o seguinte, que a gente superestima o que a gente faz no curto espaço de tempo. A gente acha que a gente consegue fazer muito mais coisa num curto espaço de tempo, mas não consegue. Só que a gente subestima o que a gente consegue fazer num período maior de tempo, tá? No longo prazo. O que eu estou querendo dizer com isso? É que essa paciência vai ser recompensada. Porque você vai fazer esse passo, tal, e daqui a pouco você vai estar atendendo alguém muito maior. Então, ajusta o teu preço, entrega mais valor para quem você tem agora, vai para o próximo, depois para o próximo. Eu não te dei nenhuma bala de prata, mas é isso que vai te ajudar. Não tem hackzinho, não tem cor do botão. Eu nunca fui o cara que ensina a cor do botão, porque eu só uso botão verde. Porque eu sou arquiteto e acho feio o outro. Verdade é essa, bicho. A pessoa vai lá e põe. Eu tô com a página agora, a página do Mark Secret tá com o botão laranja, eu tô para morrer. Então não sei a cor do botão que converte mais, nunca soube. Mas vamos lá, quem quer fazer pergunta agora? A conserta do Market Secret é laranja. E aí? Faz assim, ó. Aqui, ó. Pergunta aqui, ó. Foi. Oi. Bruno, boa noite. Eu sou Pedro, do nicho de arte sacra. Essa semana eu vi uma pessoa falando sobre a parte de CPL, né, de criativo. Ele falou assim, esse negócio de falar que é um evento 100% gratuito, 100% online, já está manjado e tal, você tem que se reinventar. Então a minha pergunta pelos seus testes, né, com a tua experiência, tem alguma forma que você chame a pessoa que fique mais natural, né, que chame mais a atenção dela, para ela se tornar realmente um lead quente para o seu evento? Tá, vamos lá. Desde que eu entrei no marketing digital há 10 anos, as pessoas falam que as estratégias do marketing digital não funcionam mais. Primeiro de tudo. O lead está mais caro. O lead está mais caro, faz 10 anos que o lead está mais caro. Talvez mais 10 antes de eu estar no marketing também, tá? O lead está mais caro, agora não dá mais certo, CPL não funciona mais, tá lá eu e Tati com o mesmo CPL, a vida toda, tal, não sei o quê. Então, por que eu estou te falando isso? Eu tenho muito amigo, eu conheço pessoalmente, eu tenho muito amigo que cria dificuldade para vender facilidade. Muito, muito. O que é criar dificuldade para vender facilidade? É falar isso. O mercado agora mudou. Ninguém mais consegue vender como vendia antes. Ninguém mais consegue fazer o que fazia antes. Agora você tem que aprender novas estratégias XPTO, que por acaso eu vendo XPTO. Tá? Então, arrasta para cima que eu vou te ensinar XPTO. Tá? Isso é uma primeira coisa que você precisa compreender. Tá batido falar curso gratuito para quem? Para o nosso amigo aqui que queria vender no marketing digital, tá mesmo. Então aí a gente tem que contextualizar melhor as coisas. Tem que entender melhor onde que cada coisa entra, tá? Beleza. Dito isso, não é que você não vai começar um criativo dizendo que você tem um curso gratuito. Porque senão você está começando o criativo errado, do jeito que já começava errado há 10 anos. Tá? Na verdade, qual é o jogo desse mercado? É entregar conteúdo e chamar a pessoa para receber mais conteúdo. E aí, uma hora o conteúdo é pago. É isso. E existem 15, 20, 80 maneiras de entregar conteúdo e depois entregar mais conteúdo. Tá? Então, você pode ter um vídeo que entrega um pedaço de conteúdo, e aí no final você chama para a pessoa ir no seu curso gratuito, ou maratona, ou jornada, ou bootcamp, ou workshop, o que você quiser, e aí você chama. Ou você pode ter conteúdo gratuito que não chama para lugar nenhum,
mas é só conteúdo, que é o que eu venho falando o tempo inteiro, você tem que distribuir conteúdo, e aí depois você faz anúncio falando, pô, você pode fazer anúncio só para quem assistiu aquele vídeo. Você fala, olha só, você que acabou de assistir o meu outro vídeo, você viu que eu te entreguei um conteúdo muito legal? Pois eu tenho um convite para fazer para você, eu tenho muito mais conteúdo para te passar. E eu vou fazer agora um evento assim assado, tal, não sei o quê. Né? Então, o público quente não é porque você fez um criativo foda. O público quente é que você aqueceu ele antes de mostrar o criativo. A verdade é essa. Então, se tem um pulo do gato aí, é que você tem que distribuir conteúdo antes. Tá? E aí, o que acontece? A gente até muda. As pessoas podem pensar, nossa, o Bruno e a Tati usam o mesmo tempo inteiro. Eu comentei no episódio passado que tudo que a gente faz pensando como é que eu não vou fazer de novo. O CPL é o mesmo, desde sempre. Mas todo lançamento, o evento muda de nome. Maratona de Melhora Natural da Visão. Jornada da Visão Natural. Todo lançamento ele muda de nome. A pessoa se inscreve, assiste o mesmo CPL. Mesmo. E funciona há 10 anos. Vai parar de funcionar um dia? Talvez. Mas a gente continua usando. Agora, não acredito em tudo que eles te falam só para poder vender, não. Tá? E aí eu tô jogando contra mim mesmo. Porque eu falo para vocês que vocês não devem ser só lançadores. Que vocês devem ser empresários digitais. Eu falo isso para poder criar dificuldade e vender facilidade? Não. Você pode ser lançador 10 anos. Pode ser 20 anos lançador. Tá tudo bem, não tem problema. Qual é o problema, então? Por que eu falo que você tem que virar empresário digital? Primeiro, você está deixando dinheiro na mesa. Segundo, que todo lançamento você vai correr o risco de perder o teu dinheiro de novo, ter que fazer lead de novo, começar tudo de novo, tal, do expert falar que não quer mais, que já é rica, tem dinheiro, tal, não sei o quê. Todo lançamento você vai passar por isso, sabe? E você não estruturou uma empresa, você vai ser escravo do teu trabalho. Pô, ninguém quer ser escravo do trabalho, a gente quer ter sucesso profissional também para poder curtir a família, curtir os filhos, viajar, fazer outras coisas e tal. Então é por isso que tem que ter uma empresa. Mas lançamento funciona. Perpétuo funciona? Funciona. Funil funciona? Funciona. Eu não acredito que a gente falar que está morrendo já era. Obrigado. A gente mudou também o nome do próximo evento agora, que vai ser basicamente a mesma coisa. Isso. Maratona da Arte Sacra. Jornada da Arte Sacra. Era Semana da Arte Sacra, agora vai ser Desafio da Arte Sacra. Aí. Agora vai dar certo. A diferença foi mudar para desafio. Agora o botão é verde. Quem mais? Boa noite, Bruno. Me chamo Elton. Eu queria perguntar em relação às estratégias aí de 10 anos atrás. Como é que está o e-mail marketing? Ainda é usado, é poderoso ou não? O e-mail marketing, não dá para você fazer sem ele, não. Tá? O que acontece é que, às vezes, você... Assim, eu não sei, por exemplo, como é você. Eu não olho muito e-mail. Tem muita gente que não olha muito e-mail. Então, então vou abrir mão do e-mail? Não, o e-mail é mais uma coisa. Então, o que acontece? Eu só não mando a tua mãe bater na tua porta e falar, cara, ó, começou a semana da melhora de visão natural quando tem o telefone dela. Mas... eu uso todas as estratégias possíveis. Então, toda vez que surge uma rede social nova, alguém fala, agora é o TikTok. Não, cara. Agora é o Facebook, o YouTube, o Instagram e o TikTok. E o Quai. Sabe? Então, é tudo assim. É sempre mais um. É sempre mais um. O mundo vai mudando, tem coisas novas, mas não quer dizer que as anteriores ficaram para trás. Né? Então, você precisa ter uma boa gestão dos teus e-mails, mandar conteúdo, trabalhar as pessoas e tal. Isso é uma coisa que a gente, por exemplo, não estava fazendo tão bem. Esses dias eu quase morri do coração quando fui olhar os números. Queria matar alguém da minha equipe. Falei, não é possível que vocês estão fazendo isso. Sabe? Porque dinheiro está ficando na mesa. Não posso falar isso ainda. Deixa dar certo direitinho, a gente validar. Pedro quer que eu conte uma estratégia que está rodando agora, que a gente ainda está validando. Aparentemente vai aumentar muito a nossa conversão. Aparentemente.
Aparentemente vai aumentar muito a nossa conversão, mas a gente só vai saber efetivamente se aumentou a conversão na hora que abrir o carrinho daqui a 2 semanas, né? Então tá em teste. Tá parecendo que a gente achou um negócio foda, mas daqui a 3 semanas, quando tiver outro, eu posso contar para vocês se deu bom ou não. Olha o Pedro querendo que eu conte um negócio que tá... Mas para aproveitar, para não perder, você tem medo às vezes de plugar uma coisa nova e ela bagunçar uma coisa que já estava rodando bem? Isso acontece? Isso é um medo válido? Acontece, mas assim... inventaram um troço novo agora. E se ele atrapalhar o e-mail, a ligação? Então, aí eu vou te falar uma coisa que é própria minha, assim. Imagina, eu era professor de processo criativo. E eu me lembro quando eu estava ensinando processo criativo, sempre tem alguma coisa que o cara não quer mudar de jeito nenhum. Parece que ele é pai daquilo, ele não quer tal. E aí eu falava para os meus alunos assim, as vacas sagradas dão os melhores bifes. Você precisa matar a sua vaca sagrada para poder comer aquele bife, né? Porque era um jeito de fazer para o cara, ó, desfaz, faz outro tal. Me lembro que meus alunos traziam às vezes uns projetos legais tal, eu guardava, falava, faz mais 5, né? Quero para o cara poder entender. Vamos lá, vamos supor que você inventou o WhatsApp agora, você descobriu sozinho que o WhatsApp é um negócio muito massa para poder fazer lançamento e de repente o e-mail parou de funcionar. Quem ganhou com isso? Você. Não interessa por qual lugar que você está vendendo para o cara. É por telefone, é por e-mail, é por WhatsApp, é ligação, aquela URA. Não interessa, entendeu? Isso é uma coisa. Agora, sobre modelo de negócio. Eu tenho uma obsessão com relação a isso, que eu penso muito sobre qual modelo de negócio que vai matar o meu modelo de negócio. Porque o dia que eu descobrir, eu mesmo vou fazer. Eu mesmo. Tá? Eu lembro que as pessoas falam muito assim, porque a Blockbuster não quis comprar a Netflix, por exemplo. Né? As pessoas dão esse tipo de exemplo, né? A Blockbuster não quis comprar a Netflix. Tal. A Blockbuster não precisava ter comprado a Netflix. Bastar ter feito igual. E eu vou te dizer por que eles não fizeram. Olha o que acontece. Os caras estavam no mundo inteiro. Eles eram disparado a maior rede de locadoras. Tá? De repente, eles viram lá o Netflix tinha assinatura. Não sei se você lembra disso. O Netflix tinha assinatura, mandava o filme para casa do cara, o cara devolvia depois quando ele quisesse. Né? Então tinha lá subscription. Era um outro modelo. Não era um modelo de locar 3 dias, tal, igual a Blockbuster fazia. O CEO da Blockbuster levou para o conselho e falou assim, cara, tem um negócio muito interessante, a gente podia testar, porque também ninguém muda de uma vez. Tá? A gente podia testar, a gente podia pegar algumas lojas e fazer isso, tal, não sei o quê. Você sabe por que eles não quiseram, o conselho não deixou ele fazer isso? Porque 12% da receita da Blockbuster era taxa de atraso. Então os caras perderam todo o negócio deles porque eles quiseram segurar 12%. Né? Então eu penso muito, qual é o modelo de negócio que vai matar o meu? Porque o dia que eu descobrir, eu mesmo implanto. E a gente está numa discussão profunda, eu e a Tati, sobre isso, porque eu acho que eu descobri qual é. E ela está com medo da gente implementar. Ela é o meu conselho, que não está deixando eu implementar o modelo de negócio. Mas eu... Não, mas a gente só faz uma coisa que traga paz para ambos. Então a gente está testando. A gente está testando numa escala pequena para poder saber se vai dar bom. Se der bom, a gente troca. Né? Então, cara, se der bom eu trocar, quem é que vai ganhar com isso? Eu. Tá tudo bem. Mas eu penso muito sobre isso. Qual é o modelo de negócio que vai matar o meu modelo de negócio? Mais do que se é o e-mail ou o WhatsApp e tal. Eu usava muito ManyChat, por exemplo, que manda mensagem no Facebook Messenger. Até que o ManyChat começou a me bloquear, não deixar eu mandar, porque dizia que eu tinha más práticas, porque eu mandava muito ManyChat e tal. A gente foi pro WhatsApp. Tá tudo bem. Esse negócio aí, você já compartilhou com o seu time ou... O Pedro é curioso. Pedro é curioso. Mas sabe o que acontece? O meu time pediu para eu fazer uma roda digital só com eles. Né? Acho que foi até o Pedro que sugeriu, não sei. Foi alguém lá dos líderes que sugeriu. Para eu fazer uma roda, fazer esse tipo de coisa que a gente faz aqui e eles perguntarem sobre as coisas do negócio, assim. Né? A Tati fala que é fazer download da minha cabeça. Porque eu acho que todo mundo já sabe.
Eu tenho esse defeito, assim. Eu acho que todo mundo já sabe. Aí eu falo os negócios, eu falo assim, não, mas eu já expliquei. A Tati fala, moça, você não explicou nada. Aí eu falo, mas eu expliquei, eu falei isso. Ela falou, você não falou isso. Você falou só um pedaço, tal. Então, se tem uma pessoa que sabe fazer download da minha cabeça, é a Tati. Sem a Tati, eu tava na sarjeta, bicho. Tu não tá entendendo, sabe? Então, assim, ela faz esse download mesmo. A gente vai fazer encontro do Explorers, que é o nosso mastermind, e aí o Ale que organiza o mastermind, ele fica assim, Tati, você já fez o download do Bruno? Porque eu já tenho o evento todo na minha cabeça os 2 dias, mas ninguém mais sabe. Então, aí como é que eles organizam? Como é que eles fazem isso? Não faz, né? Mas eu já contei uma parte para vocês. Vocês já sabem uma parte que, aliás, você tá tocando uma das partes, né? Que eu acho de verdade é que vai substituir, porque o produto é melhor, a entrega é melhor, a recepção do que o cara tem é melhor, tal, né? Então eu desconfio que ele vai matar o outro, né? Mas eu posso estar errado. Opa, Bruno, beleza? E aí? Eu sou o Léo e, assim, eu presto serviços para algumas empresas que atuam no digital. Suporte, recuperação de vendas, enfim. E eu me sinto confortável trabalhando nessa parte mais de suporte, mais off, né? Embora nas vendas também eu consiga dar resultado. Em todo lugar que eu já trabalhei, sempre eu comecei numa ponta e sempre fui arrastado para a venda, né? Mas a coisa até que eu converso com minha esposa, que assim, eu não me sinto confortável vendendo, é uma coisa que... Você acha agressivo, invasivo, esse tipo de coisa? Assim, a questão da venda é o que me... Tem um negócio muito massa, chama venda sem vergonha. Mas é mais a venda direta. Eu falo para ele que a escala é infinita, ele não... É mais a venda, por exemplo, de telefone, de ligar, essas coisas, eu tenho meio que um bloqueio. Mas, no geral, outros tipos de venda eu consigo ir bem. Uhum. Aí, como você já trabalha com as pessoas, enfim, você acredita mesmo que é uma questão assim, de, talvez, perfil? Uma pessoa tem perfil para tal área ou não? Ou, pelo fato, por exemplo, de eu ser sempre arrastado para essa parte da venda, talvez seja um lugar que eu devo me debruçar mais em me especializar mais. Por que você é arrastado para a área de venda? Porque você faz bem? Isso. Você dá resultado. Pô, bicho, então... Mas é uma coisa voluntária, assim, vou vender. Eu começo trabalhando e quando eu vendi. E aí... Olha só, que problema. O seu problema é muito grave. Eu tô com muita pena de você. Vendi. Fui comprar um pão, vendi. Eu sou assim, sabe que quando a Tati foi gravar em espanhol, primeira vez, a gente foi gravar lá em Madrid, e aí ela estava fazendo exercício na praça, aí veio um sujeito com o filho dele no pescoço perguntar o que era aquilo, tal, não sei o que, eu vendi, abra seus olhos para ele, em espanhol. Expliquei tudo e vendi. Ups, vendi. Ups, vendi aí, ó, tá vendo? Mas olha, eu vou falar algumas coisas sobre isso. Primeiro que eu acho que você está tendo um bloqueio mesmo. Se você faz bem, cara, explora isso, né? É uma área que vai crescer cada vez mais no marketing digital, inclusive. Por causa dessas coisas que eu estava falando aqui. Porque tem muita lead e muito dinheiro na mesa. Então precisa crescer, tá? Dito isso, eu Bruno, tenho uma característica que eu não sei se é boa ou se é ruim. Eu sou megalomaníaco mesmo. Então assim, eu não seria um cara que faz suporte. Eu seria o cara que tem a maior empresa de suporte do marketing digital. Eu tenho 50 caras trabalhando para mim, fazendo suporte para tudo quanto é empresa do mercado. Eu tenho um exemplo que eu sei que ele está fazendo sozinho. Mas você está entendendo? Eu me lembro, por exemplo, antes de existir Comunidade Sobral, eu falei pro Sobral uma vez, falei, cara, você tá comendo muita mosca, você fica aí fazendo esses negócios, você devia ter todos os caras de tráfego debaixo de você, você ensinava os caras, você ainda contratava os melhores e oferecia tráfego para todas as empresas do mercado. Né? São essas coisas assim, que diga-se de passagem. Diga-se de passagem. Se Sobral, se você estiver me assistindo, você sabe que foi eu que te falei isso, mas tudo bem. Mas assim, eu penso grande.
Eu vou dar conta de chegar lá? Sei lá, a menor ideia. Mas eu tento, entendeu? Eu tento chegar lá. Então, cara, você vende bem Léo, né? Pô, cria um monte de Léo. Ensina os caras a vender também, sabe? E oferece isso para os outros, cara. É assim, a gente... O que impede... sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. É impressionante isso, sabe? Fazer coisa... tudo é o mesmo trabalho, cara. É o mesmo trabalho. Eu como arquiteto, por exemplo, eu vejo um monte de casa feia na rua. Para mim, quase todas são feias. Eu sou muito crítico com relação a isso. E eu olho e falo assim, putz, mas, cara, por que essa pessoa fez isso? Porque custou o mesmo preço de fazer uma boa. É impressionante, porque casa ruim custa o mesmo preço da casa boa. É porque tá cheio de arquiteto ruim. Inclusive, eu fui professor de vários deles. Eu tenho vontade de chorar, às vezes, quando eu vi o cara fazendo projeto. E eu falava pro cara, você quer elogio? Mostra pra tua mãe. Eu tô aqui pra falar a verdade. Mas nem sempre funciona, né? Não. Escovada, o pessoal, os meus... Nem sempre elogio. Não, a minha mãe elogiava sempre, porque uma vez minha mãe olhou e falou assim, nossa, filho, que desenho lindo. Aí eu falei, mãe, tá de cabeça pra baixo. Aí virei assim, ela, nossa, tá muito mais bonito. Um dia eu falei pra minha mãe que eu era feio, agora que você descobriu. Mas, os meus líderes falam que eles deviam criar uma série só escovadas do Capanema. Mas eu falo com amor. De verdade. Eu escovo com amor, porque eu acho que a pessoa merece ouvir aquilo. É melhor do que eu falar, pô, vai nessa, é isso aí, tá tudo bem, vai fundo. Sabe aquele guardador de carro que fala, vem, você bate o carro e fala, vem a merda que você fez. Sabe? É isso, assim, eu não sou esse cara. Aí você citou o ponto, cria outros Léos, né? Aí entro num outro problema que eu acho que eu tenho, que é no sentido de todo o conhecimento que eu tenho, eu acho que não vale, ou acho que todo mundo já sabe, que... Sabe? Todo vendedor que você conhece fala, ups, vendi. Não. Agora, Léo, olha só, quantos anos você tem? 24. Tá. Com 24 anos eu não sabia nem fazer comida direito. Eu comecei no marketing digital com 36, né? 10 anos atrás. O que eu estou querendo te dizer? Você vai aprender muita coisa no caminho, tá? Quanto mais novo a gente mais a gente é apressado também, a gente acha que as coisas não... ficou para trás. Aí você começa, aí você olha os caras de 20 e fala, pô, o cara tá voando com 20 anos, eu já tenho 24. É muito engraçado, porque durante muitos anos eu fui o cara mais velho do Mastermind do Érico. Muitos anos. Um monte de gente mais nova do que eu, assim. Você vai aprender muita coisa, mas você tem que fazer o seguinte, vá atrás de se capacitar gerencialmente também. Porque isso que eu estou falando para você fazer, você precisa saber lidar com pessoas. Isso é uma habilidade que a gente não aprende muito, né? Então, até para criar outros Léo e saber cobrar outros Léo, passar meta e tal, aí você precisa se capacitar. Mas aí tem um monte de curso bom para isso, sabe? É aprender a gerenciar e lidar com pessoas. Isso vai te ajudar a ir muito mais longe do que você imagina. Drivar o ramp-up. A gente brinca muito nas nossas reuniões que assim, eu aprendi, o Jô Soares falava assim, que tem três jeitos de falar português, que é o certo, o errado e o difícil. E às vezes a gente chega nas nossas reuniões, aí vem o pessoal da consultoria de gestão e fala, não, porque você tem que drivar o ramp-up no Delta T. Aí a Tati fala, o que é isso? Aí eu falo, não, amor, você tem que direcionar o nosso crescimento num espaço de tempo X. Por que não falou isso antes? Sabe? Na hora que você for se capacitar gerencialmente, você vai passar por um monte de coisa dessa. Aí você tem que filtrar, tá? Porque às vezes, quanto mais difícil o cara fala, eu acho que é mais ele está enganando só para poder... Tem medo de você perceber que ele é raso. Mas você precisa se capacitar gerencialmente. Todos vocês, na verdade, para serem empresários, precisam se capacitar gerencialmente. Numa hora a gente deixa de ser empreendedor e vira empresário. E isso a gente não aprende se não fosse capacitar, sabe? Não é assim. Mas cria um monte de outros Léo. Obrigado. Venda dá mais dinheiro que suporte. Tudo que põe dinheiro na mesa dá mais dinheiro do que as outras coisas. Isso é normal.
Tá? Olha só, se eu virar... É engraçado que a gente lida com cura. Se eu falar para a pessoa assim, eu vou curar a sua visão. Você está cego, você vai enxergar de novo. Custa 30 mil, o cara não quer pagar. Agora, se eu falar assim, olha, eu vou te ensinar a faturar 3 vezes mais, custa 30 mil, o cara paga. É impressionante isso, né? Então, assim, tudo que está relacionado a vender, trazer mais dinheiro e tal, é melhor remunerado. Tá? Bom, acho que deu, né? Porque a Tati está fazendo assim, lá no fundo e tal. Bom, pessoal, a gente está chegando mais um final aqui de mais um episódio do Roda Digital. Você que está em casa, obrigado por ter acompanhado a gente. Eu gostaria muito de receber você em Brasília. Você mora em Goiânia, mora em Brasília, mora aqui perto, quer pegar um avião, vir para cá. A gente grava a cada 3 semanas e vai ser um prazer receber vocês todos aqui. Tá bom? Por enquanto, a gente ainda não está fazendo online. Tem muito aluno meu perguntando isso. E a minha equipe também. Mas por enquanto ainda não. Mas pode ser que a gente faça em algum momento. Obrigado por você ter acompanhado, manda suas perguntas, tá? Vai ser um prazer, eu tenho muito prazer em ajudar. Gente, a gente está finalizando o último de hoje, porque eu não vou gravar outro, e eu queria agradecer muito vocês estarem aqui. Eu tenho sempre muito prazer em receber vocês todos, sabe? Que de alguma forma eu possa ter ajudado, contribuído com os negócios de vocês. Desculpa as pequenas escovadas de vez em quando e tal. Com carinho, com amor. Tá? E que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Que vocês possam transbordar na vida dos outros. O dia que alguém precisar de ajuda, lembra que eu te ajudei de graça, que aí você ajuda o outro de graça também, tá bom? Deus abençoe muito vocês, tá? Um abraço.